As conferências introdutórias à psicanálise foram proferidas nos semestres de inverno de 1915-16 e 1916-17, numa sala da Clínica Psiquiátrica de Viena, para uma plateia de ouvintes de todas as faculdades. A primeira metade das conferências foi improvisada e redigida imediatamente depois. As da segunda metade foram esboçadas no verão, durante uma estação de férias em Salzburgo, e proferidas fielmente no inverno seguinte. Naquele tempo, eu ainda possuía o dom de uma memória fonográfica. A diferença daquelas, estas conferências não foram jamais proferidas. Nesse meio tempo, a idade me havia dispensado da obrigação de evidenciar, mediante conferências, que eu pertencia, ainda que perifericamente, à universidade. E uma operação cirúrgica havia me inutilizado como orador. Portanto, é somente por um artifício da imaginação que eu me coloco novamente no auditório, nas exposições que se seguem. E isso pode me ajudar a não perder de vista o leitor ao aprofundar o assunto. Estas novas conferências não pretendem de maneira nenhuma tomar o lugar das anteriores. Elas não constituem algo independente, que possa esperar ter um círculo próprio de leitores, sendo antes continuações e complementos que, na relação com as anteriores, dividem-se em 3 grupos. No primeiro grupo estão novas abordagens de temas que já foram tratados 15 anos atrás, mas que, devido ao aprofundamento de nossas descobertas e à mudança em nossas concepções, exigem agora uma apresentação diversa. São revisões críticas, portanto. Os outros 2 grupos contêm as ampliações propriamente ditas, tratando de coisas que, na época das primeiras conferências, ou não existiam na psicanálise, ou estavam muito pouco presentes para merecer todo um título de capítulo. Não há como evitar, nem por que lamentar, que algumas das novas conferências reúnam características desses e daquele grupo. A dependência destas novas conferências para com as primeiras também se manifesta no fato de continuarem sua numeração. A primeira deste volume é chamada de 29ª. Como as anteriores, pouco oferecem de novo ao analista profissional, dirigindo-se ao grande número de pessoas cultas às quais atribuímos um interesse benévolo, ainda que reservado, pelas peculiaridades e as conquistas da jovem ciência. Mas também nisso, a intenção que me guiou foi nada sacrificar a uma aparência de simplicidade, completude e unidade, não ocultar problemas, não negar a existência de lacunas e incertezas. Em nenhum outro campo de trabalho científico alguém poderia se gabar de propósitos assim tão sóbrios e modestos. Em toda parte, são tidos como evidentes. O público não espera outra coisa. Nenhum leitor de uma obra de astronomia se sentirá decepcionado, nem desdenhará a ciência, se lhe forem mostrados os limites em que nosso conhecimento do universo se desfaz em névoas. Apenas com a psicologia é diferente. Nela, a constitucional inaptidão humana para a busca científica se revela em plena medida. Parece que da psicologia não se exige progresso no saber, mas alguma outra satisfação. Todo problema não resolvido, toda incerteza confessa é transformada em recriminação a ela. Quem ama a ciência da vida psíquica terá de aceitar também essas durezas. Viena, verão de 1932, Freud. Senhoras e senhores, após um intervalo de mais de 15 anos, chamei-os novamente para verificarmos o que esse período trouxe de coisas novas, talvez também melhores, na psicanálise. Então, é justo e razoável, de mais de um ponto de vista, que voltemos nossa atenção primeiramente para a teoria dos sonhos. Ela tem lugar especial na história da psicanálise.
designa um ponto de virada. Com ela, a psicanálise fez a passagem de procedimento psicoterapêutico à psicologia da profundidade. Desde então, a teoria do sonho é o que há de mais característico e próprio na jovem ciência. Algo para o qual não existe contrapartida no restante de nosso saber. Um pedaço de terra nova, subtraído à crença popular e ao misticismo. A estranheza das afirmações que ela teve de fazer conferiu-lhe a função de um chibolete, cujo emprego decidia quem se tornava um seguidor da psicanálise e quem não conseguia apreendê-la. Para mim mesmo, ela foi um amparo seguro, naqueles tempos difíceis em que os fatos desconhecidos da neurose costumavam nublar meu inexperiente juízo. Sempre que eu começava a ter dúvidas sobre a validez dos meus hesitantes conhecimentos, quando tinha sucesso em transformar um sonho confuso e sem nexo num claro e inteligível processo psíquico daquele que sonhou, renovava-se minha confiança de estar na trilha certa. Logo, para nós há um interesse especial em acompanhar, no caso da teoria dos sonhos, as mudanças que a psicanálise sofreu nesse intervalo, por um lado, e os progressos havidos em sua compreensão e avaliação pelos contemporâneos, por outro lado. Já lhes digo que ficarão decepcionados nos dois aspectos. Vamos folhear a coleção da Internationale Zeitschrift für Artliche Psychoanalyse, Revista Internacional de Psicanálise Médica, em que desde 1913 são reunidos os trabalhos de ponta em nossa área de estudo. Nos primeiros volumes, vocês acharão uma rubrica permanente intitulada Sobre a Interpretação dos Sonhos, com substanciais contribuições a diferentes temas da teoria dos sonhos. Quanto mais progredirem, porém, mais raras se tornam essas contribuições, e afinal desaparece a rubrica permanente. Os analistas se comportam como se nada mais tivessem a dizer sobre a teoria dos sonhos, como se ela estivesse concluída. Mas, se vocês perguntarem o que foi aceito da interpretação dos sonhos por aqueles de fora, os muitos psiquiatras e psicoterapeutas que esquentam seu guisado em nosso fogo, sem muita gratidão por nossa hospitalidade, aliás, as chamadas pessoas instruídas, que costumam assimilar as descobertas mais palpáveis da ciência, os literatos e o grande público, então a resposta é pouco satisfatória. Algumas fórmulas se tornaram conhecidas, entre elas umas que jamais defendemos, como a tese de que todos os sonhos são de natureza sexual. Mas coisas importantes como a fundamental distinção entre conteúdo onírico manifesto e pensamentos oníricos latentes, a percepção de que os sonhos angustiantes não contrariam a função de satisfazer desejos do sonho, a impossibilidade de interpretar um sonho quando não temos as devidas associações daquele que sonha, mas, sobretudo, o reconhecimento de que o essencial no sonho é o processo do trabalho do sonho. Tudo isso parece ainda tão alheio à consciência geral como há 30 anos atrás. Posso afirmar isso porque durante esse tempo recebi um bom número de cartas cujos remetentes contavam seus sonhos para interpretação ou pediam informações sobre a natureza do sonho, que diziam haver lido a interpretação dos sonhos e, no entanto, em cada sentença revelavam sua incompreensão de nossa teoria. Isso não nos impedirá de mais uma vez apresentar sinteticamente o que sabemos sobre os sonhos. Vocês se lembram que da vez anterior utilizamos várias conferências para mostrar como viemos a compreender esse fenômeno psíquico até então inexplicado. Digamos que alguém, um paciente em análise, por exemplo, nos relata um de seus sonhos. Nós supomos que, desse modo, ele faz uma das comunicações que se comprometeu a fazer iniciando um tratamento psicanalítico. Uma comunicação com meios inadequados, é certo, pois o sonho não é uma expressão social, um meio de entendimento. Não compreendemos o que ele quer dizer, e ele próprio não sabe o que é. Então, temos que tomar rapidamente uma decisão.
Ou o sonho, como nos asseguram os médicos que não são psicanalistas, é um indício de que a pessoa dormiu mal, de que nem todas as partes de seu cérebro descansaram igualmente, de que alguns pontos quiseram continuar trabalhando sob a influência de estímulos desconhecidos e só puderam fazê-lo de modo bastante incompleto. Se assim for, será correto não nos ocuparmos mais do produto, psiquicamente sem valor, da perturbação noturna. Pois o que tal pesquisa traria de útil para nossos propósitos? Ou então, percebemos que desde o início já decidimos de outra forma. Fizemos o pressuposto. Adotamos o postulado, bem arbitrariamente deve-se admitir, de que também esse sonho incompreensível teria de ser um ato psíquico inteiramente válido, de sentido e valor pleno, que podemos usar como qualquer outra comunicação em análise. Somente o resultado da tentativa pode mostrar se estamos certos. Se conseguirmos transformar o sonho numa expressão valiosa desse tipo, teremos a perspectiva de aprender algo novo, de obter comunicações de um tipo que, para nós, de outra forma, continuaria inacessível. Agora surgem as dificuldades de nossa tarefa e os enigmas de nosso tema. Como fazemos para transformar o sonho numa comunicação normal? E como explicamos que uma parte das manifestações do paciente tem assumido essa forma incompreensível para ele e para nós? Como veem, senhoras e senhores, dessa vez eu não tomo o caminho de uma exposição genética, mas sim dogmática. O primeiro passo é estabelecer nossa nova atitude ante o problema do sonho, introduzindo 2 novos conceitos, 2 novos nomes. Ao que se denominou sonho, chamamos de texto do sonho, ou sonho manifesto. E àquilo que buscamos, conjecturamos por trás do sonho, por assim dizer, de pensamentos oníricos latentes. Então, podemos enunciar nossas 2 tarefas da seguinte forma. Temos que transformar o sonho manifesto no sonho latente e indicar como, na psique do sonhador, esse último tornou-se aquele. A primeira parte é uma tarefa prática. Cabe à interpretação do sonho, necessita de uma técnica. A segunda é teórica, deve esclarecer o processo suposto do trabalho onírico e pode ser somente uma teoria. As 2, tanto a técnica da interpretação dos sonhos como a teoria do trabalho do sonho, têm de ser criadas. Com qual parte devemos começar? Com a técnica da interpretação dos sonhos, creio, terá maior efeito e lhes fará uma impressão mais viva. Então, o paciente relatou um sonho e devemos interpretá-lo. Ouvimos calmamente, sem ativar nossa reflexão. Que fazer em seguida? Resolver nos ocupar o mínimo possível do que acabamos de ouvir, do sonho manifesto. Sem dúvida, esse sonho manifesto exibe todo tipo de característica que não é totalmente indiferente para nós. Pode ser coerente, polidamente composto, feito uma criação poética, ou incompreensivelmente confuso, quase como um delírio. Pode ter elementos absurdos ou gracejos e conclusões aparentemente espirituosas. Pode parecer claro e bem definido para quem sonha, ou turvo e borrado. Suas imagens terão a plena força sensorial das percepções, ou serão vagas, como uma névoa indistinta. As mais diversas características podem se achar no mesmo sonho, distribuídas em lugares diferentes. O sonho pode, enfim, apresentar um tom emocional indiferente ou ser acompanhado das sensações mais alegres ou mais dolorosas. Não pensem que desdenhamos essa infinita diversidade do sonho manifesto. Depois retornaremos a ela e encontraremos muita coisa útil para a interpretação. Mas agora vamos ignorá-la e tomar a via principal que leva à interpretação. Ou seja, pedimos ao sonhador que também se liberte da impressão do sonho manifesto, que tire sua atenção do conjunto e a dirija para os elementos do conteúdo do sonho.
e nos comunique o que lhe ocorre a respeito de cada um desses elementos, um após o outro. Que associações lhe vêm quando os examina separadamente. Uma técnica singular, não é verdade? Não é o modo tradicional de lidar com uma comunicação ou manifestação. Certamente vocês já adivinham que por trás desse procedimento se escondem premissas que ainda não foram explicitadas. Mas continuemos. Em que ordem fazemos o paciente abordar as diferentes partes de seu sonho? Há vários caminhos possíveis. Podemos simplesmente seguir a ordem cronológica, tal como ela se deu no relato do sonho. Este é, digamos, o método mais rigoroso, clássico. Ou podemos orientar o sonhador para buscar primeiro os restos diurnos do sonho, pois a experiência nos ensina que quase todo sonho inclui um resíduo de lembrança ou uma alusão a um evento, frequentemente a vários, do dia anterior ao sonho. E, quando seguimos tais ligações, muitas vezes damos com a passagem do mundo onírico aparentemente remoto para o mundo real do paciente. Ou lhe dizemos para iniciar com os elementos do conteúdo do sonho que mais o impressionam pela nitidez e intensidade. Sabemos que lhe será bastante fácil ter associações a partir deles. Não faz diferença por qual dessas duas formas nos aproximamos das associações buscadas. Então obtemos as associações. Elas nos trazem as coisas mais diversas. Lembranças do dia anterior, o dia do sonho e de épocas passadas, reflexões, discussões com prós e contras, perguntas, confissões. Algumas delas jorram do paciente, por assim dizer. E antes de algumas outras, ele para um momento. A maioria mostra uma clara relação com um elemento do sonho, o que não surpreende, já que procedem desses elementos. Mas também acontece de o paciente introduzi-las com as seguintes palavras: "Isso parece não ter nada a ver com o sonho. Falo porque me ocorre." Ouvindo todas essas coisas que lhe ocorrem, logo notamos que elas têm mais em comum com o teor do sonho do que simplesmente o ponto de partida. Lançam uma luz surpreendente sobre todas as partes do sonho, preenchem as lacunas entre elas, tornam compreensíveis as suas peculiares justaposições. Por fim, torna-se clara a relação entre elas e o conteúdo do sonho. Este aparece como um excerto abreviado das associações, produzido segundo regras ainda não desvendadas, seus elementos sendo como os representantes eleitos de uma multidão. Não há dúvida de que conseguimos, mediante nossa técnica, algo que é substituído pelo sonho, e no qual se acha o valor psíquico do sonho, mas não mais exibe as estranhas peculiaridades do sonho, sua bizarria, sua confusão. Mas que não haja mal entendido. As associações relativas ao sonho ainda não são os pensamentos oníricos latentes. Estes se acham contidos nas associações como numa água-mãe, mas não inteiramente contidos. As associações, por um lado, dão muito mais do que precisamos para formular os pensamentos oníricos latentes, a saber, todos os desenvolvimentos, as transições, ligações que o intelecto do paciente teve de produzir no caminho da aproximação aos pensamentos oníricos. Por outro lado, a associação muitas vezes para antes dos pensamentos oníricos propriamente. Só chega perto deles. Toca neles apenas em alusões. Nesse ponto, nós interferimos, completamos as insinuações, tiramos inevitáveis conclusões, explicitamos aquilo que o paciente apenas roçou com suas associações.
Pode parecer que fazemos nosso engenho e nosso arbítrio jogarem com o material que o sonhador coloca à nossa disposição e que dele aproveitamos para ler em suas manifestações aquilo que nelas não se acha escrito. E também não é fácil mostrar a legitimidade de nosso procedimento numa exposição abstrata. Mas façam vocês mesmos a análise de um sonho, ou estudem um exemplo bem relatado na literatura psicanalítica, e se convencerão da força comprobatória desse trabalho de interpretação. Se na interpretação de sonhos nós dependemos, em geral e em primeira linha, das associações do sonhador, em relação a determinados elementos do conteúdo do sonho, nós agimos com inteira independência, sobretudo porque temos de fazê-lo, porque normalmente faltam as associações no caso deles. Logo notamos que isso ocorre sempre com os mesmos conteúdos. Eles não são numerosos, e a experiência acumulada nos ensinou que devem ser vistos e interpretados como símbolos de algo mais. A diferença dos outros elementos do sonho pode lhes ser atribuído um significado fixo, que não precisa ser inequívoco, porém, e cuja extensão é determinada por regras especiais, com que não estamos habituados. Como sabemos traduzir esses símbolos e o sonhador não, embora os tenha usado ele próprio, pode acontecer que o sentido de um sonho venha a ser claro para nós assim que ouvimos o seu texto, antes de qualquer esforço de interpretação, enquanto para o próprio sonhador ele permanece um enigma. Mas a respeito do simbolismo, de nosso conhecimento dele e dos problemas que nos oferece, eu já disse tanta coisa nas conferências anteriores que não há necessidade de me repetir agora. Então, este é o nosso método de interpretação de sonhos. A pergunta seguinte, inteiramente justificada, é: podem-se interpretar todos os sonhos com ele? E a resposta é não. Todos não. Mas tantos que estamos seguros da utilidade e justificação do método. Mas por que não todos? Essa resposta nos ensinará algo importante, que já nos introduz nas condições psíquicas da formação do sonho. Porque o trabalho da formação do sonho se realiza contra uma resistência que varia de grandezas insignificantes até o insuperável, ao menos para nossos meios atuais. As manifestações dessa resistência não podem ser ignoradas no decorrer do trabalho. Em alguns lugares, as associações se fazem sem hesitação, e já a primeira ou segunda coisa que ocorre ao paciente traz a explicação. Em outros, ele para e vacila antes de apresentar uma associação, e é frequente ouvirmos uma longa série de coisas que lhe ocorrem, até obter algo de útil para a compreensão do sonho. Quanto mais longa e tortuosa a cadeia de associações, tanto mais forte é a resistência. É a nossa fundamentada opinião. Também no esquecimento de sonhos, advertimos a mesma influência. Muitas vezes sucede que o paciente, apesar de todo o esforço, não mais consegue se lembrar de um sonho. Mas depois que, com algum trabalho analítico, eliminamos uma dificuldade que vinha atrapalhando sua relação com a análise, o sonho esquecido reaparece de repente. Duas outras observações também cabem aqui. Com muita frequência, sucede faltar inicialmente uma parte do sonho que depois é acrescentada como complemento. E isso deve ser visto como uma tentativa de esquecer essa parte. A experiência mostra que justamente ela é a mais significativa. Supomos que havia uma maior resistência à sua comunicação do que a das outras partes.
Além disso, notamos que, às vezes, o sonhador busca impedir o esquecimento dos sonhos, registrando-os por escrito logo depois de acordar. Podemos lhe dizer que isso é inútil, pois a resistência, a qual ele subtraiu a conservação do texto do sonho, desloca-se para a associação e torna inacessível à interpretação o sonho manifesto. Nessas circunstâncias, não devemos nos admirar de que um incremento da resistência suprima as associações e faça malograr a interpretação. Disso tudo tiramos a conclusão de que a resistência que notamos no trabalho de interpretação também deve participar da gênese do sonho. Podemos, inclusive, distinguir entre sonhos que se originaram sob uma pequena ou sob uma elevada pressão de resistência. Mas também essa pressão varia de lugar para lugar no interior do mesmo sonho. Ela é responsável pelas lacunas, obscuridades e confusões que podem interromper a continuidade do mais belo sonho. Mas o que está criando essa resistência e contra o quê? Ora, a resistência é, para nós, o mais seguro indício de conflito. É preciso haver uma força que quer expressar algo e uma outra que busca impedir essa expressão. O que então se produz, como sonho manifesto, pode reunir todas as decisões em que se condensou essa luta entre as duas tendências. Num local, uma das forças pode ter conseguido impor o que queria dizer. Em outros, a instância oposta logrou extinguir inteiramente a comunicação pretendida ou subtraí-la por algo que não exibe traço dela. Os casos mais frequentes e mais característicos da formação de sonhos são aqueles em que o conflito resultou num compromisso, de modo que a instância comunicadora pôde dizer o que queria, mas não como queria, e sim da forma atenuada, distorcida, irreconhecível. Portanto, se o sonho não produz fielmente o pensamento onírico, se é necessário um trabalho de interpretação para cobrir o hiato entre os dois, isso é consequência da instância opositora, inibidora e limitadora que inferimos de nossa percepção da resistência ao interpretar sonhos. Enquanto estudamos o sonho como fenômeno isolado, independente das formações psíquicas a ele aparentadas, demos a essa instância o nome de sensor do sonho. Há muito vocês sabem que essa censura não é uma instituição particular à vida onírica, que o conflito entre duas instâncias psíquicas que denominamos imprecisamente de reprimido inconsciente e o consciente governa nossa vida psíquica em geral, e que a resistência à interpretação do sonho, o indício da censura do sonho, não é senão a resistência da repressão, mediante a qual as duas instâncias se separam. Também sabem que o conflito entre elas produz, em determinadas condições, outras formações psíquicas que, tal como o sonho, são resultado de compromissos. E não me solicitarão que repita agora tudo o que se acha na introdução à teoria das neuroses, a fim de lhes expor o que sabemos sobre as condições de tal formação de compromisso. Vocês entenderam que o sonho é um produto patológico. O primeiro membro da série que compreende o sintoma histérico, a obsessão, o delírio, mas que se distingue dos demais por sua fugacidade e por originar-se em circunstâncias que são partes da vida normal. Pois tenhamos presente que a vida onírica, como já disse Aristóteles, é o modo como trabalha nossa psique durante o estado de sono. Este cria um alheamento do mundo externo real e, com isso, gera-se a condição para o desenvolvimento de uma psicose. O mais cuidadoso estudo das psicoses sérias não nos revelará nenhum traço que seja mais característico dessa condição patológica. Mas na psicose, o afastamento da realidade é provocado de duas maneiras.
ou quando o reprimido inconsciente se torna demasiado forte, de modo que se sobrepõe ao consciente ligado à realidade, ou porque a realidade se tornou tão insuportavelmente dolorosa que o eu ameaçado joga-se nos braços dos instintos inconscientes em desesperada revolta. A inócua psicose do sonho é o resultado de um consciente e intencional recolhimento ante o mundo externo e desaparece quando são retomadas as relações com ele. Durante o isolamento do sonhador, produz-se também uma mudança na distribuição de sua energia psíquica. Uma parte do dispêndio em repressão, habitualmente usada para subjugar o inconsciente, pode ser poupada, dado que, se este emprega sua relativa liberação para fins de atividade, encontra fechado o caminho para a motilidade, e livre apenas aquele para a inofensiva satisfação alucinatória. Então, pode-se formar um sonho. Mas o fato da censura do sonho mostra que também durante o sono manteve-se suficiente resistência de repressão. Aqui se abre para nós um caminho para responder à pergunta de se o sonho tem uma função, se lhe é confiada uma tarefa útil. O sossego livre de estímulos que o estado de sono pretende estabelecer é ameaçado de 3 lados. De maneira mais casual, por estímulos externos durante o sono e por interesses diurnos que não puderam ser interrompidos, e, de maneira inevitável, pelas insaciáveis moções pulsionais reprimidas, que espreitam por uma oportunidade de expressão. Devido à diminuição noturna das repressões, haveria o perigo de o repouso do sono ser perturbado toda vez que a incitação interna ou externa alcançasse uma ligação com uma das fontes pulsionais inconscientes. O processo do sonho faz o produto de tal colaboração desembocar numa inocente vivência alucinatória, que garante assim a continuidade do sonho. Não contraria essa função o fato de o sonho acordar momentaneamente o sonhador, acompanhado de angústia. É antes um sinal de que o guardião vê a situação como perigosa demais e já não acredita poder dominá-la. Não é raro ouvirmos, então, ainda dormindo, a observação tranquilizadora que busca evitar o despertar. É só um sonho. E isto, senhoras e senhores, é o que queria lhes dizer sobre a interpretação dos sonhos, cuja tarefa é conduzir do sonho manifesto aos pensamentos oníricos latentes. Tendo-se alcançado isso, geralmente acaba o interesse pelo sonho na análise prática. Junta-se às demais a comunicação recebida em forma de sonho e continua-se a análise. Mas ainda queremos nos deter no sonho. Temos interesse em estudar o processo pelo qual os pensamentos oníricos latentes transformaram-se no sonho manifesto. Nós o chamamos de trabalho do sonho. Vocês se lembram que nas palestras anteriores eu o descrevi com algum detalhe, de modo que hoje posso me limitar a um sucinto resumo. Portanto, o processo do trabalho do sonho é algo inteiramente novo e singular, semelhante ao qual nada se conhecia antes. Ele nos deu nosso primeiro vislumbre dos processos que ocorrem no sistema inconsciente e nos mostrou que são inteiramente diferentes daquilo que conhecemos de nosso pensar consciente, que para este último devem parecer inauditos e defeituosos. A importância desse achado foi depois realçada pela descoberta de que na formação dos sintomas neuróticos atuam os mesmos mecanismos, não ousamos dizer processos de pensamento, que transformam os pensamentos oníricos latentes no sonho manifesto. No que se segue, não poderei evitar uma forma esquemática de exposição.
Vamos supor que, num determinado caso, enxergamos todos os pensamentos latentes, carregados de afeto em maior ou menor grau, que substituíram o sonho manifesto depois de realizada a interpretação. Chama-nos a atenção uma diferença entre eles. Diferença essa que nos levará longe. Quase todos esses pensamentos oníricos são aceitos ou reconhecidos pelo sonhador. Ele admite que pensou aquilo, em tal ocasião ou em outra, ou que poderia ter pensado aquilo. Apenas um pensamento ele se recusa a aceitar. É desconhecido para ele, talvez até repugnante. Possivelmente o afastará de si com apaixonada veemência. Então se torna claro para nós que os demais pensamentos são fragmentos de um pensar consciente, ou melhor, pré-consciente. Eles poderiam ter sido pensados também na vida diurna e, provavelmente, se formaram durante o dia. Mas esse pensamento negado, ou melhor, esse impulso, é filho da noite. Pertence ao inconsciente do sonhador. Por isso é por ele negado e rejeitado. Teve de esperar pelo relaxamento noturno da repressão para chegar a algum tipo de expressão. De todo modo, essa expressão é atenuada, distorcida, camuflada. Sem o trabalho da interpretação, não a teríamos encontrado. Esse impulso inconsciente deve à ligação com os outros pensamentos oníricos irrepreensíveis a oportunidade de penetrar, em discreto disfarce, a barreira da censura. Por outro lado, os pensamentos oníricos pré-conscientes devem a essa mesma ligação o poder de ocupar a vida psíquica também durante o sono. Pois já não temos dúvida. Esse impulso inconsciente é o verdadeiro criador do sonho. Ele fornece a energia psíquica para a sua formação. Como qualquer outra pulsão, ele pode buscar somente a própria satisfação. E nossa experiência em interpretar sonhos nos mostra também que este é o sentido da atividade de sonhar. Em todo sonho, um desejo pulsional deve ser apresentado como realizado. O isolamento noturno da vida psíquica diante da realidade, a regressão a mecanismos primitivos que assim é possibilitada, permitem que a desejada satisfação pulsional seja vivida alucinatoriamente como presente. Devido à mesma regressão, ideias são convertidas em representações visuais nos sonhos. Os pensamentos oníricos latentes são dramatizados e ilustrados. Dessa porção do trabalho onírico, obtemos informação sobre algumas das características mais distintas e peculiares do sonho. Repetirei o curso de eventos da formação do sonho. A introdução. O desejo de dormir. O intencional alheamento do mundo exterior. Duas consequências dele para o aparelho psíquico. Primeiro, a possibilidade de que modos de trabalho mais antigos e primitivos surjam neste, a regressão. Segundo, a diminuição da resistência de repressão que pesa sobre o inconsciente. Como consequência desse último fator, dá-se a possibilidade da formação do sonho, que é aproveitada pelos ensejos, os estímulos internos e externos que se tornaram ativos. O sonho, que se origina desse modo, já é uma formação de compromisso. Ele tem dupla função. É, por um lado, conforme ao eu, pois serve ao desejo de dormir, lidando com os estímulos que perturbam o sono. Por outro lado, permite a uma monção pulsional reprimida a satisfação possível nessas circunstâncias, na forma de uma realização alucinada do desejo. Mas todo o processo da formação do sonho, admitido pelo eu que dorme, é sujeito à condição da censura, exercida pelo resto
da repressão conservada. De maneira mais simples, eu não consigo expor o processo. Ele não é mais simples. Agora posso continuar com a descrição do trabalho do sonho. Vamos voltar aos pensamentos oníricos latentes. Seu mais forte elemento é a moção pulsional reprimida, que nelas conquistou expressão apoiando-se na presença de estímulos casuais e em transferência para os resíduos diurnos, ainda que uma expressão atenuada e camuflada. Como toda moção pulsional, também pressiona pela satisfação através da ação. Mas o caminho para a motilidade lhe é bloqueado pelos dispositivos fisiológicos do estado de sono. Ele é obrigado a tomar a direção regressiva para a percepção e a contentar-se com uma satisfação alucinatória. Os pensamentos oníricos latentes são convertidos numa série de imagens sensoriais e cenas visuais. Por essa via, lhe sucede o que nos aparece como algo tão novo e estranho. Todos os recursos linguísticos com que são expressas as mais sutis relações de pensamento, as conjunções e preposições, as mudanças de declinação e conjugação, desaparecem, porque faltam os meios de representá-los. Como numa linguagem primitiva, sem gramática, apenas o material bruto do pensamento é expresso. As coisas abstratas são remetidas às coisas concretas que a elas subjazem. O que resta pode facilmente parecer desconexo. O fato de, na representação de determinados objetos e eventos, serem empregados, em larga medida, símbolos que se tornaram estranhos para o pensamento consciente, corresponde tanto à regressão arcaica no aparelho psíquico como às exigências da censura. Mas outras modificações feitas nos elementos dos pensamentos oníricos vão muito além disso. Aqueles que permitem que se faça algum ponto de contato entre eles são condensados em novas unidades. Na transposição de pensamentos em imagens, são inequivocamente preferidos aqueles que admitem tal reunião ou condensação, como se atuasse uma força que submetesse o material a uma compressão ou concentração. Devido à condensação, um elemento do sonho manifesto pode corresponder a numerosos elementos nos pensamentos oníricos latentes. E, de modo inverso, um elemento dos pensamentos oníricos pode ser representado por várias imagens no sonho. Ainda mais notável é o outro processo, o deslocamento ou transferência de acento, que no pensamento consciente figura apenas como erro de raciocínio ou recurso humorístico. As diferentes ideias nos pensamentos oníricos não têm, de fato, o mesmo valor. São investidas de montantes de afeto variados e, correspondentemente, são julgadas como sendo mais ou menos importantes e dignas de interesse. No trabalho do sonho, essas ideias são separadas dos afetos que lhes dizem respeito. E os afetos são tratados por si, podem ser deslocados para outra coisa, podem ser conservados, sofrer mudanças ou nem aparecer no sonho. A importância das ideias despojadas de afeto retorna nos sonhos como intensidade sensorial das imagens oníricas. Mas notamos que o acento passa de elementos significativos para aqueles indiferentes, de modo que nos sonhos aparece em primeiro plano, como coisa principal, o que nos pensamentos oníricos tem papel apenas secundário. E, inversamente, o essencial dos pensamentos oníricos encontra somente uma representação passageira e pouco nítida. Nenhuma outra parte do trabalho do sonho contribui tanto para tornar o sonho estranho e incompreensível para o sonhador. O deslocamento é o principal recurso da deformação onírica,
a que os pensamentos oníricos têm de submeter-se por injunção da censura. Após essas influências nos pensamentos oníricos, o sonho está quase pronto. Há ainda um fator meio inconstante, a chamada elaboração secundária, depois que o sonho emerge ante a consciência como objeto de percepção. Então, nós lidamos com ele como estamos habituados a tratar os conteúdos de nossa percepção. Buscamos preencher lacunas, introduzir nexos, com frequência incorrendo em graves mal-entendidos. Mas essa atividade, como que racionalizadora, que no melhor dos casos provê o sonho de uma fachada lisa, que não pode se adequar a seu verdadeiro conteúdo, também pode ser omitida ou expressar-se num grau muito modesto, e então o sonho exibe claramente suas fissuras e rachas. Por outro lado, não se deve esquecer que o trabalho do sonho também não ocorre sempre com a mesma energia. Com frequência, limita-se a determinadas porções dos pensamentos oníricos, enquanto outras podem surgir inalteradas no sonho. Então se tem a impressão de haver realizado no sonho as operações intelectuais mais sutis e complicadas, de ter especulado, feito piadas, tomado decisões, resolvido problemas, quando tudo isso é produto de nossa atividade espiritual normal, podendo ter sucedido tanto no dia anterior ao sonho como durante a noite, nada tendo a ver com o trabalho do sonho e nada mostrando que seja característico do sonho. Também não é supérfluo enfatizar o contraste que existe nos pensamentos oníricos mesmo entre as moções pulsionais inconscientes e os resíduos diurnos. Enquanto essas demonstram toda a multiplicidade de nossos atos psíquicos, aquele que se torna o verdadeiro motor da formação do sonho termina regularmente numa realização de desejo. Tudo isso eu poderia lhes ter dito 15 anos atrás. Aliás, creio que cheguei a lhes dizer isso naquele tempo. Agora, vamos resumir o que houve de mudanças e descobertas nesse intervalo. Já lhes disse que receio que achem que é muito pouco e não compreendam por que lhes faço escutar 2 vezes e exponho 2 vezes a mesma coisa. Mas passaram-se 15 anos e eu espero, dessa forma, restabelecer mais facilmente o contato com vocês. E também são coisas tão elementares, de tão decisiva importância para o entendimento da psicanálise, que bem podem ser ouvidas mais uma vez. E saber que permanecem idênticas após 15 anos é interessante em si mesmo. Naturalmente, vocês encontram na bibliografia desse período um grande número de confirmações e de pormenores, dos quais pretendo lhes dar apenas amostras. Ao mesmo tempo, posso abordar algumas coisas que já eram conhecidas antes. Referem-se, sobretudo, ao simbolismo e aos outros modos de representação no sonho. Saibam que há pouco tempo, os professores de medicina de uma universidade americana se recusaram a atribuir à psicanálise o caráter de ciência, com o argumento de que ela não admite provas experimentais. Poderiam ter levantado a mesma objeção à astronomia, pois é extremamente difícil fazer experiências com os corpos celestes. Nela é preciso recorrer à observação. De todo modo, alguns pesquisadores vienenses começaram a confirmar experimentalmente o nosso simbolismo onírico. Um certo Dr. Schrotter descobriu, já em 1912, que, dando a pessoas profundamente hipnotizadas a instrução de sonhar com experiências sexuais, no sonho dali resultante, o tema sexual aparece substituído por símbolos que conhecemos. Por exemplo,
Uma mulher é instruída a sonhar que tem relação sexual com uma amiga. Em seu sonho, a amiga aparece com uma maleta, na qual há uma etiqueta que diz apenas para mulheres. Ainda mais impressionantes são os experimentos de Bedline e Hartman, de 1924, que trabalharam com doentes que tinham o chamado distúrbio de Korsakoff. Eles lhes contaram histórias de grosseiro conteúdo sexual e observaram as deformações que surgiam quando os pacientes eram solicitados a reproduzi-las. Novamente, se evidenciaram os símbolos para os órgãos sexuais e o intercurso sexual, que nos são familiares. Entre eles, o da escada, do qual os autores dizem, acertadamente, que jamais seria obtido num desejo consciente de deformação. Numa série de experiências muito interessantes, Herbert Stieberer mostrou que é possível surpreender o trabalho do sonho em flagrante, por assim dizer, no ato de transpor pensamentos abstratos em imagens. Quando ele, num estado de fadiga e sonolência, insistia em fazer trabalho intelectual, com frequência o pensamento lhe escapava e no seu lugar surgia uma visão, que claramente era um substituto dele. Eis um exemplo simples. Estou pensando, disse Silberer, na minha intenção de melhorar um trecho irregular no ensaio. Visão. Vejo-me aplainando um pedaço de madeira. Com frequência sucedia, nesses experimentos, que o conteúdo da visão não vinha a ser o pensamento à espera de elaboração, mas o sentimento subjetivo do experimentador durante o esforço. O estado, em vez do objeto. Algo que Silberer chamou de fenômeno funcional. Um exemplo lhes mostrará o que quero dizer. O autor se empenhou em comparar as opiniões de dois filósofos sobre determinado problema. Em sua sonolência, no entanto, uma delas sempre lhe fugia. E por fim lhe ocorreu a visão de que ele solicitava uma informação a um secretário rabugento que, curvado sobre sua escrivaninha, a princípio não atentava para ele e depois o olhava com má vontade. As condições mesmas do experimento devem explicar por que a visão assim obtida constituía frequentemente um resultado da autoobservação. Continuemos com os símbolos. Havia alguns que acreditávamos reconhecer, mas nos incomodava não saber dizer de que modo aquele símbolo chegara a ter aquela significação. Nesses casos, confirmações vindas de outra parte, da linguística, folclore, mitologia, ritual, eram particularmente bem-vindas. Um exemplo desse tipo era o símbolo do manto, ou casaco, mantel. Dizíamos que, no sonho de uma mulher, o manto significava um homem. Espero que fiquem impressionados ao ouvir o que Theodor Reich nos relatou em 1920. Abro aspas. Na antiga cerimônia nupcial dos beduínos, o noivo cobre a noiva com um manto especial denominado aba, dizendo as seguintes palavras: de agora em diante, ninguém te cobrirá, exceto eu. Conforme Robert Eisler, Coberta do Mundo e Tenda do Céu, Munique, 2 volumes, 1910. Encontramos também vários outros símbolos novos, dos quais quero lhes dar pelo menos 2 exemplos. Segundo Abraham, 1922, a aranha no sonho é um símbolo da mãe, mas da mãe fálica, da qual se tem medo, de forma que o temor da aranha exprime o pavor do incesto com a mãe e o horror dos genitais femininos. Talvez vocês saibam que uma criação mitológica, a cabeça da medusa, refere-se ao mesmo tema do pavor da castração. O outro símbolo que eu gostaria de falar é aquele da ponte. Ferenczi o esclareceu em 1921, 1922.
Ele significa originalmente o membro masculino, que liga o pai e a mãe no intercurso sexual. Mas depois desenvolve outros significados, oriundos daquele. Na medida em que se deve ao membro masculino o fato de se ter vindo ao mundo a partir do líquido amniótico, a ponte se torna a passagem do além, o não haver ainda nascido, o útero materno, para o aquém, a vida. E, como o ser humano também imagina a morte como retorno ao útero, ao líquido, a ponte adquire também o significado de transposição para a morte. E, enfim, afastando-se mais ainda do sentido original, vem a designar passagem, mudança de estado. Harmoniza-se com isso o fato de uma mulher que não superou o desejo de ser homem sonhar frequentemente com pontes que são muito curtas para alcançar a outra margem. No conteúdo manifesto dos sonhos aparecem, com frequência, imagens e situações que lembram conhecidos temas de contos de fadas, lendas e mitos. A interpretação desses sonhos lança alguma luz sobre os interesses originais que geraram esses temas. Mas não podemos esquecer, naturalmente, a mudança de sentido que esse material sofreu ao longo dos tempos. Nosso trabalho de interpretação desvela, por assim dizer, a matéria-prima que muitas vezes pode ser chamada de sexual no mais amplo sentido, mas que encontra o mais variado emprego em elaborações posteriores. Tais derivações costumam nos render a ira dos pesquisadores de orientação não psicanalítica, como se quiséssemos negar ou menosprezar tudo o que, em desenvolvimentos posteriores, foi edificado sobre aquilo. No entanto, tais percepções são instrutivas e interessantes. O mesmo vale para a derivação de certos temas das artes plásticas, quando, por exemplo, M.J. Eisler, em 1919, seguindo indicações nos sonhos de seus pacientes, interpreta psicanaliticamente o jovem que brinca com o menino no Hermes de Praxíteles. Por fim, não posso deixar de mencionar a frequência com que temas mitológicos precisamente acham explicação através da interpretação de sonhos. Assim, por exemplo, a lenda do labirinto pode ser vista como representação de um nascimento anal, os caminhos intricados sendo os intestinos e o fio de Ariadne, o cordão umbilical. Os modos de representação usados no trabalho do sonho, um material fascinante e quase inesgotável, foram ficando cada vez mais conhecidos mediante o estudo aprofundado. Eu lhes darei algumas amostras deles. Por exemplo, o sonho representa a relação de frequência com a multiplicação do mesmo. Escutem o peculiar sonho de uma menina. Ela entra numa sala grande e acha ali, sentada numa cadeira, uma pessoa, o que é repetido 6, 7, 8 vezes. Mas é sempre o seu pai, a pessoa. Isso é fácil de compreender quando descobrimos, por determinadas circunstâncias da interpretação, que aquele espaço é o útero materno. Então, o sonho passa a equivaler à fantasia, bem nossa conhecida, da garota, que já na vida intrauterina teria se encontrado com o pai, quando ele, durante a gravidez da mãe, visitava-lhe o útero. O fato de algo no sonho estar invertido, de a entrada do pai ser deslocada para ela, não deve confundir vocês. Isso tem, aliás, uma significação particular. A multiplicação da pessoa do pai só pode expressar que o evento em questão ocorreu várias vezes. Na realidade, devemos admitir que o sonho não ousa muito quando exprime frequência mediante acumulação.
Ele apenas retomou a significação primordial da palavra, que hoje designa para nós uma repetição no tempo, mas que procede do ajuntamento no espaço. Sempre que possível, o trabalho do sonho converte relações temporais em espaciais e as apresenta assim. Veja-se num sonho uma cena entre pessoas que aparecem bem pequenas e distantes, como se as víssemos pelo lado errado de um binóculo. Tanto a pequenez como a distância espacial significam aqui o mesmo, a distância no tempo. Deve-se entender que a cena é de um passado distante. Talvez se recordem, além disso, que em palestras anteriores já lhes disse, e mostrei com exemplos, que havíamos aprendido a usar traços formais na interpretação também, ou seja, a transformá-los em conteúdo dos pensamentos oníricos latentes. Ora, vocês sabem que todos os sonhos de uma noite fazem parte do mesmo contexto. Mas faz diferença se os sonhos aparecem ao sonhador como um contínuo, ou se ele os divide em várias partes. E quantas são essas? O número dessas partes corresponde, muitas vezes, a igual número de pontos centrais distintos da formação de pensamentos, nos pensamentos oníricos latentes, ou de correntes que lutam entre si na psique do sonhador, das quais cada uma tem expressão dominante, mas nunca exclusiva, em determinada parte do sonho. Um breve sonho preliminar e um longo sonho principal frequentemente têm entre si a relação que há entre premissa e realização, de que vocês encontram um exemplo nítido nas primeiras conferências. Um sonho designado pelo sonhador como, de alguma forma, interpolado, corresponde realmente a uma cláusula secundária nos pensamentos oníricos. Num estudo sobre pares de sonhos, de 1925, Franz Alexander mostrou que não é raro dois sonhos de uma mesma noite partilharem de tal modo o cumprimento da tarefa do sonho que, tomados em conjunto, eles constituem a realização do desejo em duas etapas, algo que nenhum deles consegue por si. Digamos que o desejo do sonho tenha por conteúdo um ato ilícito em relação a determinada pessoa. Nesse caso, a pessoa surge claramente no primeiro sonho, mas o ato é apenas insinuado. No segundo sonho é diferente. O ato é claramente mencionado, mas a pessoa é tornada irreconhecível ou trocada por uma outra qualquer. Isso realmente dá uma impressão de astúcia. Outra relação semelhante entre as duas partes de um par de sonhos é aquela em que um deles apresenta o castigo e o outro a realização pecaminosa do desejo. Seria como dizer, quando você assume o castigo, pode-se permitir o proibido. Não posso detê-los por mais tempo nessas pequenas descobertas, nem nas discussões que dizem respeito ao uso da interpretação dos sonhos no trabalho psicanalítico. Imagino que estejam impacientes para saber das mudanças havidas nas concepções fundamentais sobre a natureza e o significado dos sonhos. Já os avisei que, justamente quanto a isso, não há muito a relatar. O ponto mais controverso de toda a teoria era talvez a afirmação de que todos os sonhos são realizações de desejos. A inevitável, sempre recorrente objeção levantada pelos leigos de que existem tantos sonhos angustiados já foi respondida de forma cabal, como acredito poder dizer nas conferências anteriores. Com a divisão em sonhos de desejo, de angústia e de castigo, mantivemos intacta nossa teoria. Também os sonhos de castigo são realizações de desejos, mas não os desejos das moções pulsionais, e sim os da instância crítica, censora e punitiva da psique.
Contra a teoria do sonho como realização de desejo, apareceram apenas duas dificuldades sérias, cuja discussão pode levar longe, mas ainda não teve conclusão satisfatória. A primeira se dá pelo fato de pessoas que experimentaram um choque, um severo trauma psíquico, como sucedeu frequentemente na guerra e também se encontra na base da histeria traumática, serem regularmente reconduzidas à situação traumática pelo sonho. E isso não deveria ocorrer, segundo nossas hipóteses sobre a função do sonho. Que desejo seria satisfeito por esse retorno à experiência traumática tão dolorosa? Difícil dizer. O segundo fato encontramos quase diariamente no trabalho analítico. Ele não implica uma objeção forte como o primeiro. Como sabem, uma das tarefas da psicanálise é levantar o véu de amnésia que encobre os primeiros anos da infância e levar à recordação consciente as manifestações da vida sexual infantil que elas contêm. Ora, essas primeiras vivências sexuais da criança estão ligadas a penosas impressões de angústia, proibição, desapontamento e castigo. Compreende-se que tenham sido reprimidas, mas não que tenham tão amplo acesso à vida onírica que proporcionem o modelo para tantas fantasias oníricas, que os sonhos sejam plenos de reproduções dessas cenas infantis e de alusões a elas. Sua natureza desprazerosa e a tendência de o trabalho do sonho realizar desejos parecem dificilmente conciliáveis. Mas talvez enxerguemos a dificuldade nesse caso, pois às mesmas vivências infantis se acham ligados todos os desejos pulsionais perentes, insatisfeitos, que por toda a vida fornecem a energia para a formação dos sonhos, dos quais bem podemos esperar que também empurrem para cima, em seu poderoso ímpeto, o material dos eventos sentidos como penosos. Por outro lado, na maneira como esse material é reproduzido, se mostra inconfundivelmente o esforço do trabalho do sonho, que busca negar o desprazer mediante a deformação, transformar o desapontamento em realização. Nas neuroses traumáticas, é diferente. Nelas, os sonhos terminam, via de regra, com desenvolvimento de angústia. Acho que não devemos nos esquivar de admitir que, nesse caso, a função do sonho fracassa. Não invocarei o ditado de que a exceção confirma a regra. Sua sabedoria me parece duvidosa. Mas a exceção pode não abolir a regra. Se isolamos do conjunto uma atividade psíquica como o sonho para fins de estudo, possibilitamos encontrar as leis que lhe são próprias. Se novamente a inserimos no todo, devemos estar preparados para descobrir que esses resultados são obscurecidos ou prejudicados pela colisão com outras forças. Nós dizemos que o sonho é uma realização de desejo. Se quiserem considerar essas últimas objeções, poderão dizer que o sonho é tentativa de realização de desejo. Ninguém que seja capaz de penetrar a dinâmica psíquica entenderá outra coisa. Em determinadas circunstâncias, o sonho leva a cabo sua intenção de modo bastante imperfeito, ou tende a abandoná-la inteiramente. A fixação inconsciente num trauma talvez seja o maior desses impedimentos à função do sonho. Enquanto o sonhador é obrigado a sonhar, pois o afrouxamento noturno da repressão faz com que a pressão para cima da fixação traumática se torne ativa, fracassa a função do seu trabalho do sonho, que quer transformar os traços mnemônicos do evento traumático numa realização de desejo. Nessas circunstâncias, ocorre de a pessoa ficar insone, renunciar ao sono por temer o malogro da função do sonho. A neurose traumática nos mostra aqui um caso extremo, mas é preciso reconhecer também o caráter traumático das vivências infantis, e não devemos estranhar que também surjam transtornos menores da operação do sonho em outras circunstâncias.